Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Pedro era casado, morava em Cafarnaum com André, com a sua esposa e com a sua sogra. E nessa ocasião sua sogra estava com febre. E nós podemos tirar 3 grandes lições desse texto. É que Jesus viu a sogra de Pedro acamada e ardendo em febre. Jesus vê. É uma das verdades mostradas nesse texto. Jesus vê as suas lutas, as suas tristezas, as suas aflições. Jesus vê a condição humana. Jesus se compadece, ele não fica indiferente com o sofrimento dos seus. Em João 10:11 ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em Lucas 7, versículo 13, você vai ver Jesus se compadecendo de uma viúva que perdeu seu único filho. Ele diz a ela: não chores, e ressuscita o seu filho. Em João 11:35, mesmo sabendo que ele ressuscitaria Lázaro, Jesus chorou por causa da morte de Lázaro. Jesus vê e Jesus se compadece. Um outro fato que podemos ver nesse texto é que Jesus agiu. Jesus tomou a mulher pela mão e a febre a deixou. A vida e a morte não ocupam o mesmo lugar onde está o Senhor Jesus Cristo. Os opostos em Cristo não se atraem. Vida e morte, trevas e luz, doença e saúde, pecado e pureza e santidade. O toque milagroso de Jesus expulsou da vida daquela mulher todo o mal. E Jesus a tomou pela mão. Essa atitude nos enche de esperança e de conforto. Jesus nos toma pela mão. Quando nós lemos Isaías 40, Isaías 41, nós vemos Deus se revelando em Isaías 40 principalmente como um Deus inatingível, inalcançável, grandioso, cujos moradores são como gafanhotos. Os príncipes da terra são como nada, menos do que nada, como um vácuo, como um pingo que cai de um balde. Mas, em Isaías 41, ele diz: não temas, pequenino, vermezinho de Jacó, eu te tomo pela tua mão direita. Jesus estende a sua mão, e quando ele estende a mão, as coisas acontecem. Jesus estendeu sua mão para Pedro no mar da Galileia, quando Pedro perdeu sua fé e afundava nas águas. E quando ele estendeu sua mão, Pedro novamente se levantou. É interessante que Mateus, no versículo 17, ele fala do propósito dessa cura. Ele diz que isso aconteceu para que se cumprisse o que havia dito o profeta Isaías. Lá em Isaías 53, onde diz que Jesus carregou com as nossas doenças, levou sobre si as nossas iniquidades. A doença e a morte são consequências do pecado, são consequências do pecado do homem caído, é consequência da queda. E quando Jesus levou o nosso pecado, ele também levou as nossas doenças, levando-as em seu próprio corpo na cruz. E talvez você pergunte: por que eu ainda adoeço? Porque ainda não recebeu um corpo glorificado. Você nasce de novo, recebe o coração novo, o espírito novo, e é claro, vai receber um corpo novo na revelação de Jesus Cristo. E não haverá mais dor, nem pranto, nem doença, nem morte. Mas o texto de Isaías fala mais, fala que as doenças são consequências do pecado. Por isso Jesus precisa levar o seu pecado na cruz. Você precisa recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. E por fim, como eu já disse aqui, quando Jesus estende sua mão, as coisas acontecem. A sogra de Pedro levantou-se. Quando ela se levanta, ela vai servir a Jesus. Ela podia ter se levantado e ter dito: agora estou curada, vou cuidar da minha vida, vou visitar meus amigos, meus parentes. Ela podia ter dito: não, eu vou testemunhar
e chegar diante de todos ali e testemunhar da cura. Mas não. Ela foi curada e imediatamente passou a servir a Jesus. É isso que precisamos fazer quando temos a nossa cura realizada por Jesus, a cura do nosso pecado, a nossa purificação em Cristo, e imediatamente passar a servi-lo. Servir é sinônimo de felicidade, servir é sinônimo de propósito de vida. Foi para isso que nós fomos criados, para andarmos nas boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Servir é sinônimo de gratidão pela graça. Nós não somos salvos porque servimos, mas nós servimos porque fomos salvos. Paulo diz: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas Tiago diz: com as minhas obras eu vou te mostrar a minha fé. Jesus está vendo a sua vida agora e se compadecendo da sua necessidade. E Jesus quer agir na sua vida, te tomar pela tua mão e dizer para você: não temas. E quando Ele estender as mãos para você, para a sua vida, as coisas acontecem. É hora de tomar a decisão de levantar e de servir. Que Deus te abençoe e que você possa pensar sobre isso. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.